24, 25 bilhões de reais por ano para fazer isso é muito pouco. Isso com dado atualizado, é muito pouco. Deveríamos ter feito isso muito antes, você está claro. Tá? E estávamos nesse processo, constituindo uma classe média, a história importa, o tempo dela importa, não se esqueça disso. Não vamos abstrair do mundo e não vamos encontrar lindos e paradigmas de crescimento do mundo. O melhor modelo de crescimento é o nosso. É bom acreditar nisso. Tá? É bom acreditar nisso. Tá? Tem uma série de outras questões. Se vocês perceberam, eu não vou entrar nesse debate com cada slide de cada um, mas se vocês perceberam, há muita contradição e que dificulta a nossa capacidade de entender o que o interlocutor está querendo. Começa falando do problema da indústria, mas mostra um gráfico de produção industrial crescendo muito fortemente. Mas mostra varejo crescendo muito. E depois reclama do grau de protecionismo. Tá? Eu não sei se ficou claro para mim a mensagem. É para abrir e quebrar a indústria ou é para... não sei. Tá? Eu confesso que eu fiquei numa dúvida muito grande. Eu gosto da ideia, tem vários deputados que fizeram várias perguntas, eu tentei sistematizar dessa forma para ser mais, digamos, mais simples e objetivo, como a discussão do tipo, eu gostei das perguntas, eu gosto de perguntas. O que fizemos? Eu acho que eu já respondi. Tiramos família da pobreza, reconstruímos um país de classe média, melhoramos as condições macroeconômicas do país, sim, os indicadores são aqueles, não tem outros números, tá? São esses que estão aí disponíveis para comentário de cada um. Tá? E fizemos isso independente de ser a partir ou antes de 2008, fizemos como sociedade, isso aqui é importante. Os resultados estão sendo colhidos agora ou depois. Muitas das coisas que eu estou fazendo hoje devem ser colhidas em 2011, 2015, 2016, como valor em controvérsia para todas as operações de crédito no Brasil, que foi feito somente para operações de crédito imobiliário. 2004, quando você era secretário de Política Econômica. E agora para todas as operações de crédito. Como tem muito estoque de crédito, muita discussão judicial, você concorda? Vai demorar 2, 3 anos. Daqui 2, 3 anos eu posso dizer, olha, tá? Concentração de atos de matrícula de imóveis, sei lá o que mais, leasing, recuperando como instrumento de crédito. Tudo isso que a gente faz hoje é para o país do futuro mesmo. E é bom que seja assim. Tá? E é bom tomar cuidado com esse discurso, e é bom que seja assim. Gostaria de fazer coisas boas hoje para o país do meu futuro. Tá? Sobre a questão da reforma tributária, se vocês perceberam, tem uma lista delas ali. Uma delas é a reforma do ICMS. Já tem minuta aqui na casa. Sim? Está aí com os senhores. Nós tínhamos que promover a redução do peso do tributo na economia e o fizemos. A desoneраção da folha de pagamento tem uma importância muito grande, significativa para os setores da economia, o qual citaram preocupações com relação à indústria. A indústria é uma delas, transporte é um outro, entre outros, são importantes para a sociedade brasileira. Bom, eu vou parar por aí, mas, desculpa, tem mais um detalhe importante que eu ouvi sobre a questão da competitividade. Está sendo construída, a competitividade é construída todos os dias, com políticas todos os dias consertadas. O Brasil está cada dia mais competitivo, está cada dia mais produtivo. E é uma questão de como vamos avaliar isso, eu poderia, outra hora, apresentar. Eu gostaria de destacar que, no primeiro semestre de 2013, 37% dos desembolsos do BNDES foram para micro, pequenas e médias empresas, em um total de cadê o número? Mais de 178 mil empresas. Muito obrigado aos senhores. Tem como mexer na qualidade do gasto? Esse é o grande debate. Esse é o grande debate. Se a gente não entrar no debate da qualidade do gasto, o que vai acontecer é que a gente vai resolver esse debate com mais carga tributária. E aí tem um problema muito sério, que eu vou intensificar um ponto que o Marcos sempre fala. A gente tem que trazer todos os subsídios para o orçamento. Hoje o governo federal, ele decide a quem subsidiar e como subsidiar, e a gente não tem a mínima ideia. Vou dar um exemplo muito específico. Todo o custo orçamentário dos subsídios, dos empréstimos do BNDES, que se chama equalização de juros no âmbito do PSI, eles não estão sendo pagos. Isso é muito fácil, eu provo com dados. Entra no CIAF, vocês aqui têm CIAFeiros, manda o cara entrar no CIAF e pega lá, GND3, pega o elemento 45, que é subvenção econômica, olha por projeto de atividade, o que tem maior saldo de resto a pagar é equalização de juros no âmbito do programa de sustentação de investimento.
No resto da apagada está escrito que o governo deve ao BNDES 6,3 bilhões. No balanço do BNDES, o BNDES fala que tem a receber 12 bilhões. Quanto a essa conta, ninguém sabe. Quanto ela vai ser daqui a 2, 3 anos, ninguém tem a mínima ideia. Ela pode ser 40 bilhões, porque no final do ano passado o governo baixou uma portaria, falou que essa conta, a partir de abril de 2012, os subsídios no âmbito do PSI só começarão a ser pagos daqui a 2 anos. Isso, o fato da gente não conhecer o custo desse programa, isso é um perigo, isso não está sendo debatido no orçamento. Novamente, o governo tem todo o direito de gastar mais e fazer qualquer programa, só que a mesma exigência que ele faz de deputado e senador, ele deve estar sujeito da mesma forma. Em relação à agenda que o deputado Raul Henrique falou, a gente claramente não está cumprindo. Em educação, a gente gasta igual a média dos países desenvolvidos do OECD, 5,5% do PIB. A qualidade é muito ruim. Não tem melhorado, enfim, na mesma velocidade que está melhorando no resto do mundo. Reformas institucionais, esse país não faz nenhuma reforma de peso, a meu ver, desde 2006, 2007. A única reforma institucional que a gente fez a partir de 2007 foi o Fundo de Previdência para funcionários públicos, que vai ser a implantação gradual. Reforma tributária? Não. A gente fez alguma reforma substancial na parte de impostos. A carga tributária no Brasil hoje continua muito alta. Eu não vi nenhuma reforma tributária, eu não vi nenhuma reforma fiscal de peso, eu não vi nenhuma reforma trabalhista, eu não vi nenhuma reforma da Previdência que a gente vai ter que encarar, quer queira ou não, porque isso quem fala não sou eu, é o próprio ministro da Previdência, que é do partido dos senhores. A gente vai ter que encarar isso ou não, porque o Brasil, a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade vai duplicar nos próximos 20 anos. As reformas, enfim, a agenda de reformas está parada. Recursos humanos, quer dizer, aumentou o gasto, mas a qualidade não melhorou. O balanço dos 10 anos é positivo. Eu diria que o balanço de 10 anos é positivo. Eu diria que na margem a gente tem piorado muito. O superávit primário foi reduzido pela metade. A gente não abriu espaço para redução de carga tributária, nem aumento de investimento público. O Brasil continua sendo uma economia muito cara. A gente tem um déficit de conta corrente altíssimo, perto de 4% do PIB, com a taxa de investimento que é 18% do PIB. Se a gente se comparar com todos os países da América Latina, os países na média da América Latina, todos têm taxa de investimento média de 22% do PIB. Então, a gente está muito atrás da média da América Latina, que é com quem a gente se deve comparar. Eu não gosto de me comparar com os Estados Unidos e Europa, porque esses países tiveram uma crise bancária agora. Eu não li nos jornais que a gente teve uma crise bancária nos últimos 3, 4 anos no Brasil. Teve crise bancária no Brasil? Não. Como é que eu vou me comparar com países que tiveram uma senhora crise bancária? Eu crescer 1% ao ano, morando nos Estados Unidos, com a renda média de 48 mil dólares, me perdoe, eu morei nos Estados Unidos 4 anos. Você morar no país com 48 mil dólares de renda média, crescer 1% ao ano, eu estaria muito satisfeito. Eu faço pesquisa na Inglaterra, mês passado eu estava na Inglaterra, e os professores que participam do meu grupo de pesquisa, todos têm 4, 5 filhos. Eles perguntaram quantos filhos eu tinha. Eu disse, eu tenho 2 e não vou ter mais nenhum. Por quê? Porque é muito caro. Na Inglaterra, eles não pagam a educação básica, saúde é universal e gratuita. Aqui, eu pago para cada filho meu ir para uma creche aqui em Brasília, R$ 1.800. Não dá. Pago seguro-saúde para minha mãe e para minha família. Não tenho condições. O Brasil está se tornando um país extremamente caro e um país de carga tributária alta com renda média. Se a gente se comparar, pega todos os países do mundo, vamos fazer uma comparação muito boa, pega todos os países do mundo com renda per capita de 10.500 dólares, vê quem é que tem a maior carga tributária do mundo. A gente. Se isso a sociedade quer, ótimo, mas vamos deixar esse debate muito claro e com dados, que hoje não é. Quer dizer, eu falo com jornalista todos os dias, para tirar dúvida de jornalista. E eu pergunto, por que é que você não liga para o Tesouro Nacional e pergunta isso? O que é que eles me respondem? Eu já liguei e falaram que eles não podiam falar. Não dá. Quer dizer, governo gastar muito, pode gastar. Se a sociedade quer gastar muito, pode gastar. Agora a gente tem que melhorar muito o debate, para ir na linha do que o senhor falou. O deputado Léo, que é os paradigmas que geraram o progresso do Brasil. Os paradigmas que geraram o progresso do Brasil estão sendo quebrados. Eu diria, como é preciso abrir a planilha do Brasil, eu acho que o grande debate hoje é abrir a planilha do Brasil. As pessoas não conhecem a estrutura de gasto público. Quando eu entro em universidade para fazer debate sobre intervenção do Estado na economia, que o governo deve fazer mais isso, mais aquilo, eu pergunto, qual é o valor que o governo gasta com o Bolsa Família? Qual é o valor que o governo gasta com subsídios do BNDES? E os professores não sabem.
Na próxima semana eu vou para o TCU para dar uma palestra para todos os tribunais de contas do Brasil, para tentar mensurar a renúncia fiscal desse país. A gente tem uma renúncia fiscal e tributária desse país que é 5% do PIB. A gente não tem ideia como isso é gasto. O TCU agora quer começar a acompanhar isso. Então, todo o debate passa pelo orçamento, e por isso que eu vejo com muito bons olhos a provocação que vocês estão fazendo de orçamento impositivo. Orçamento impositivo vai quebrar o Brasil? Não. Agora vai mudar o poder de barganha. O orçamento hoje autorizativo, apesar de 90% ser despesa obrigatória, o poder de execução, o poder de barganha está com o executivo. O executivo chama deputado, senador e fala: vote comigo nessa votação que eu executo sua emenda. Orçamento impositivo, eu não queria estar no executivo, o poder de barganha vem para cá. Eu acho isso, assim, como cidadão, eu acho isso uma mexida muito boa. Vai ser um debate muito bom. Como enxugar a República, que o deputado colocou. O que mudou, a equipe não é a mesma. Deputado, a equipe não é a mesma. O governo é do mesmo partido, a equipe econômica mudou. A equipe econômica até 2006 era uma, a equipe econômica a partir de 2006 é outra completamente diferente. Isso o Marcos vai falar melhor do que eu, com pessoas diferentes, enfim, com ideias diferentes. Claro que eu respeito todos eles. Quer dizer, todo esse debate que a gente está tendo aqui é bom que fique muito claro. Eu gosto muito do Márcio, do Marcos. A gente, às vezes, tem divergências, mas não é nada pessoal. São visões diferentes. É isso que a gente tem que ter nesse país. Saber discordar, respeitar e fazer esse debate muito claro. Coisa que hoje não acontece muito bem. O que mais? Está cuidado, tomar cuidado... o saudorismo do mercado livre. O que se está discutindo, na realidade, é o seguinte: o Brasil voltou a fazer muita intervenção e, simplesmente... O custo do crédito do BNDES hoje é 3% ao ano para a compra de máquinas. Era para a taxa de investimento estar bombando. Por que é que não está? Pega os índices de confiança da Fundação Getúlio Vargas, dado concreto. Os índices de confiança do consumidor, do empresário, está no mesmo nível de 2009, quando a gente estava em crise. O investidor, eu falo com o investidor externo absolutamente todos os dias. E são uns caras muito chatos. Mas você tem que falar com esses caras. E eles me falam o que eles ouvem, eles me falam a percepção do Brasil. Eles simplesmente estão com medo, eles olham para o Brasil, compara com o México, compara com o resto da América Latina, a perspectiva de crescimento da gente é muito menor. Então, esse modelo não está entregando o que prometeu. A deputada ali fez só terminando com a deputada Rose, tem planejamento? Não. Eu vou dar aqui o melhor indicador que não tem planejamento é uma resposta do ministro da Fazenda a uma entrevista na página amarela da Veja da semana passada. O repórter perguntou para ele: ministro, as concessões que foram anunciadas em outubro do ano passado vão começar em outubro desse ano, estão atrasadas um ano. O que foi que aconteceu? O ministro deu a seguinte resposta: é muito fácil explicar. A taxa interna de retorno era muito baixa porque era baseado em estudos antigos. Como é que você lança um projeto de concessão em outubro do ano passado, baseado em estudos antigos, sem saber qual era a taxa interna de retorno do investimento correta? E outra, o governo deixa isso muito claro, que diz: a taxa interna de retorno, embora esteja 7,5%, vai ser muito maior, porque a gente vai aumentar o subsídio via crédito do BNDES. O BNDES hoje não tem dinheiro suficiente para emprestar para o tamanho da demanda, enfim, que ele está tentando encontrar. Como é que você vai dar mais subsídio se ele não está conseguindo emprestar, se ele não tem dinheiro o suficiente para emprestar e precisa da ajuda do Tesouro? Aumentando o endividamento. E por que é que você vai aumentar o endividamento? Eu falei que isso não é nada contra ninguém do governo. Eu falei muito claro: se eu estivesse lá, talvez eu poderia estar fazendo o mesmo ou até pior, porque esse é o conjunto de regras. Por que que vão aumentar mais ainda o endividamento? Porque ninguém sabe o custo, fica escondido. Fica escondido. É isso, quer dizer, ou a gente fortalece o orçamento para abrir a planilha do Brasil, ou a situação vai piorar. Novamente, quando eu mostrei os gráficos de abertura, é o seguinte: o Brasil vai ter que abrir mais a economia? Vai. Parte da indústria vai morrer? Vai.
Parte da indústria, com diferença que 57% dos produtos já são importados, morreu. A diferença de preço é tão grande que não adianta eu tentar proteger. Quando você tem um produto do Brasil que custa 100% a mais do que o preço internacional, tem alguma coisa errada. Não dá para proteger tudo. A indústria vai perder participação? Vai, mas o importante é que o Brasil cresça muito mais, a renda per capita cresça e a gente melhore a educação e saúde. Hoje, a gente tem gasto muito elevado, carga tributária elevada e toda essa estrutura maluca de custo de tributação não é clara para a sociedade. Obrigado. Eu acho que a resposta sobre a mudança já foi dada, e o Márcio deu melhor do que ninguém. Né? Tem uma política econômica até a crise externa, tem uma outra depois. Né? E é um debate muito saudável. Né? O Brasil, na maior parte da sua história, defendeu esta política econômica. Né? E alguns economistas têm uma visão bastante diferente do que seria um caminho mais saudável para o crescimento. E aí, mas eu quero dar essa resposta em duas etapas. Acho que tem duas etapas aqui importantes para fazer. Uma primeira etapa é que é muito fácil fazer um debate de um falso preto-branco. Né? Você é contra ou a favor da política industrial? Todo país faz alguma política industrial. Mas a questão é o tamanho, é a escala. O tamanho que o Brasil faz de política industrial, ao longo da sua história, vou dar um exemplo simples. A Coreia, o grande exemplo de quem defende uma política industrial mais forte é a Coreia. Né? Bom, a Coreia era metade do Brasil em 1960, renda per capita. Metade, menos da metade. Era 6% do PIB americano, o Brasil era 15%. Coreia, menos da metade do PIB brasileiro. A Coreia fez política industrial? Fez. Ela também fez educação, ela educou a sociedade. Ela fez saúde, ela não teve desequilíbrio fiscal e ela terminou com uma carga tributária menor que o Brasil. Quer dizer, a Coreia não tinha um Estado maior que o brasileiro, ela gastou bastante dinheiro e bem em educação, saúde, fez alguma política industrial, claramente foi muito menor do que a escala feita pelo Brasil. E teve, vamos combinar, bem mais sucesso. E, aliás, a Coreia é um caso raro de uma política industrial que foi efetiva em introduzir privilégios e benefícios e retirá-los. E dizer, olha, isso aqui é por tempo limitado. E esse é um dos marcos do caso coreano, é uma política industrial em setores que são abertos ao mercado externo, expostos à competição e com privilégios temporários. Não é exatamente o nosso caso. Os nossos privilégios tendem a ficar permanentes. Então, em primeiro lugar, o Brasil faz numa escala a concessão de benefícios, as transferências, muito maior do que outros países. Incomparavelmente maior em vários aspectos. Eu acabei de fazer um artigo com a Zainul Latif, procurando documentar um pouco essas distorções brasileiras que o deputado mencionou. Né? Várias estão no orçamento e várias não estão. Vou dar um exemplo simples. Crédito direcionado. Né? Então, no Brasil, de cada real, qualquer um de nós deposita no banco, ele pode emprestar menos da metade, um pouquinho mais da metade. Nos outros países, pode emprestar 97%, 98%. É uma diferença de ordem de magnitude impressionante. A quantidade de crédito direcionado, de depósito compulsório no Brasil, é várias e várias vezes maior do que a grande maioria dos países. Então, com a desculpa que todo mundo faz alguma coisa, e a economia liberal fracassou em 2007, e que o Brasil seria uma economia liberal aberta em 2007, não era. O Brasil está cheio de distorções. Falamos aqui de várias, distorções tributárias, distorções regulatórias. O Brasil tem toda uma agenda importante de reforma. O Brasil está muito longe. Então, aí o meu ponto aqui é que tem países que fazem um pouco mais, tem países que fazem um pouco menos. O Brasil é um ponto fora da curva em diversos indicadores. Esse é a primeira parte do problema. Do crédito compulsório ao crédito subsidiado, as distorções tributárias. Nos rankings internacionais, toda vez que se conta a distorção tributária, o Brasil está na lanterna do mundo. Então, tenta se transformar uma discussão quantitativa, olha, qual é a escala, qual é o controle, quanto fazer, do todo mundo faz. Uma segunda parte da discussão é a discussão da transparência, que é a questão que o deputado levantou. Grande parte dos países, as políticas são transparentes. Olha, eu quero dar um subsídio, tem um setor particular,
onde eu quero para o qual eu desejo fornecer um subsídio, que eu acho que é importante, com determinado prazo de maturação. Eu acho que o país pode ter uma indústria competitiva depois de um certo tempo, e vários países fizeram isso de forma bastante bem-sucedida. Você põe os recursos no orçamento, com transparência, a sociedade discute quanto custa a política pública, cria indicadores do resultado, avalia de forma independente do próprio executivo o que deu certo, o que não deu certo, e, eventualmente, aprende com o sucesso e faz mais, e para o que deu errado. Essa falta de transparência no Brasil, ela é profunda. Nós não sabemos qual foi o resultado das diversas políticas, e quando sabemos, é pelo próprio executor da política. Quer dizer, os recursos alocados pelo BNDES e pelos demais órgãos de fomento, qual foi o resultado? Qual é o custo de oportunidade? Os recursos não são de graça. Ao proteger uma indústria nacional particular, eu estou desprotegendo outra. Ao dizer, por exemplo, eu tenho que fazer estaleiro nacional, quem compra o estaleiro está pagando mais caro. A sociedade está... E recursos que estão aqui poderiam estar em outro lugar. Então, em primeiro lugar, tudo deveria passar pelo orçamento. Não deveria haver subsídios, benefícios concedidos sem total transparência do seu custo para a sociedade, dos resultados esperados. E qual o custo de oportunidade? Segundo, deveria haver metas claras para a política pública. É legítimo querer privilegiar algum setor, em alguns casos, ou fazer uma política específica. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma política industrial bem-sucedida. O agronegócio brasileiro. Com universidades públicas, que desenvolveram tecnologia, com a Embrapa, né? E mais, com a abertura comercial. O grande sucesso do agronegócio brasileiro ocorre após 90, com o fim da proteção, com a exposição à competição, com o acesso a máquinas e insumos mais baratos, com a entrada de novos atores, com a consolidação do setor. E é um crescimento fantástico nos últimos 20 e poucos anos, desde 90. Um crescimento da produtividade impressionante e um aumento da produção em várias vezes sem aumentar a área plantada. Sem aumentar a área plantada, com tecnologia. E o poder público teve um papel fundamental. Então, não é transformar tem que ter Estado ou não tem que ter Estado e usar o caso particular para dizer. E esse é um pouco, para concluir, o ponto que eu tenho defendido com o Zeno Latif. Então, não se trata de discutir tem que ter a política ou não tem que ter política. Tem políticas de proteção e concessão de benefícios que eu acho extremamente meritórias, como o caso do Bolsa Família, que é uma política focalizada, transparente, está no orçamento e custa 0,5% do PIB. Contra várias políticas que estão no orçamento, custam muito mais. Contra várias políticas que estão fora do orçamento, custam mais. E qual o resultado? Eu não sei. Então, a nossa proposta é, primeiro, tudo tem que passar pelo orçamento, a sociedade tem que ter controle do quanto está gastando, onde e o que se espera daqueles recursos. A sociedade tem todo o direito de querer, vou tentar fazer um experimento, desenvolver uma indústria de informática, como o Brasil tentou no passado. Se tem transparência, se tem mecanismo de controle, não deu certo a política. E ela tem custos, porque os setores compram bem de informática e têm a sua produtividade prejudicada por causa disso. Agora, o Brasil é razoável que países façam políticas setoriais para desenvolver setores que ele acredita possa desenvolver. Quanto vai custar? Qual o resultado esperado? Que horas você para e diz que deu errado? Que horas você para porque deu certo? E porque se a política de proteção dá certo, ela tem que deixar de ser necessária depois de algum tempo. Uma política de proteção que precisa ser permanente, ela não deu certo. E ela condena o país a ser mais pobre. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto é transparência, clareza dos recursos alocados, dos benefícios esperados. Segundo ponto, controle independente do processo, do resultado. Tem que ter alguém, que não o próprio executivo, avaliando periodicamente a intenção da política e seus resultados. E que dê transparência para a sociedade do que ocorreu. Que analise, olha, tem várias políticas para reter adolescentes do ensino médio, espalhados no Brasil. Quais foram mais eficazes, quais foram menos eficazes? Por exemplo, vou dar uma boa notícia. Tem várias cidades que tiveram muito sucesso nos últimos 10 anos em melhorar os índices de qualidade de ensino, do ensino fundamental. Sobral, no Ceará, é uma delas. Mas o Ceará é um caso muito bem-sucedido em várias cidades. Iguaçu é outro caso. Você mede, tem medição, você mede a qualidade de ensino, teve gestão do setor público.
alocando professores, dando incentivos. E os resultados melhoraram muito mais que em várias das cidades brasileiras, mas muito mais. É um caso de sucesso. Uma agência que avalie os casos que deram certo, por que deu certo, dissemine. Os casos que não, as políticas que não deram tão certo, que têm que ser descontinuadas. Então, uma avaliação independente das políticas. Nós tivemos outro exemplo. O seu Estado é um exemplo, né? No governo Paulo Rattung. Né? Um Estado que conseguiu, com uma boa gestão, com controle, com transparência, né, dar uma avaliação, um grande salto nos indicadores. Então, eu acho que há espaço para boa gestão. Mas o... Mas, eu entendo que houve um conjunto de fatores responsáveis. Mas aqui, o ponto relevante é... Então, os dois pontos principais. Primeiro, transparência. Saber quanto a sociedade está despendendo, cada um dos projetos. Quais são as metas com clareza esperadas. E que o controle dos projetos seja feito de forma independente do Executivo. Ou, pelo menos, com uma agência independente, que avalie resultado, compare processos, analise a experiência dos países. E aí a sociedade, e aí o meu ponto, Marcos, a sociedade, os diversos grupos vão ter as suas visões, né? Eu tenho uma visão que eu acho que boas regras do jogo e regras horizontais, meritocracia, quem deu certo fica, quem não deu certo recebe proteção. Eu tenho uma visão muito como regras transparentes e claras, proteção a grupos muito específicos, como os mais pobres, políticas setoriais muito localizadas, com objetivo muito claro, é melhor. O atual governo tem uma visão diferente. Ele acredita que políticas disseminadas, que o governo tem que ser o líder do processo, escolhe setores, escolhe processos e cria regras tributárias que são das mais complexas do mundo. Pode ser um projeto, são projetos diferentes. Agora, o nosso debate ficaria muito mais simples, transparente e claro, e o debate da sociedade, se nós soubéssemos custos, benefícios e a tranquilidade de uma avaliação independente de quem executa a própria política. Mas por aparato legal, seja da Constituição até portaria da Fazenda, a minha secretaria é responsável por fazer o cálculo de subsídios creditícios e financeiros de todas as operações do orçamento da União, de todos os fundos. Nós o fazemos consistentemente para todos os anos, está na página da minha Secretaria de Política Econômica. Nós somos intensamente elogiados pelo TCU por este trabalho. Tá? Tem aqui um coordenador de área fiscal que faz essa conta que está ali, que pode até explicar como ela é feita, com transparência, com metodologia negociada com o TCU, tá? Com o TCU, acordado e alinhado. Todas as operações, todos os fundos de Funcafé, as operações do BNDES, todos têm cálculo de subsídio creditício e financeiro de todas as operações ao longo do tempo no Brasil. Está lá. Então, não tem nada mais transparente do que isso. Inclusive, no ranking internacional de transparência, de 100 economias levantadas no ranking internacional de transparência do orçamento, o Brasil está em 17º lugar. Não deve ser à toa. Vamos tomar cuidado com separar as coisas. Eu acho que tem boas contribuições do Marcos, tem boas contribuições do Mansueto. Eu adoro a discussão, até eu costumo falar que eu sou professor, estou secretário, fico instigado, empolgado, gosto muito. Mas é bom separar. Transparência está dada, está lá. Tá? O TCU elogiando o nosso trabalho, inclusive. TCU, o qual pertence. Conversa com o TCU, mostra nossos resultados, vem aqui discutir. Transparente todas as intervenções e operações do governo. No caso da desonação da Folha, a mesma coisa. Uma instituição externa foi contratada para fazer uma avaliação. Tá? Externa foi contratada para fazer uma avaliação de respeito. Tá? E vai apresentar os resultados. Assim como todos os outros atos nossos. Ao contrário. No caso de concessões, por definição, qualquer estudo fica atrasado. Porque quando você começa a discussão e o processo, o estudo é do ano anterior, referente a dados de um ano anterior. Todo mundo sabe disso. O quanto os dados se desatualizam no Brasil. Inclusive pelas mudanças da economia, do humor internacional. E é bom colocar a mudança de humor do FED nesse processo. Estão esquecendo o tempo todo como é que o FED, o Banco Central Americano, vem atuando e como vem comunicando. Ali falta transparência, talvez. Tá? No processo de comunicação de como vai ter a retirada das operações. Tem gerado grandes volatilidades no mercado. Nós estamos apenas abstraindo, tá, o principal player na política monetária internacional. É só isso. Dado ele,
ele não fez nada, não aconteceu nada ali. Tá? O que está acontecendo no Brasil é mais ou menos assim. Então, tome um certo cuidado com o que está dado no seu problema.